O vídeo de hoje vai apresentar uma das listas de assassinos em série feita pelo psiquiatra e criminalista Tom Powell. E no 10º lugar, o serial killer Israel Keyes, um ex-soldado americano que foi descrito pelos seus colegas como uma pessoa silenciosa e de poucas amizades. Segundo um amigo de Keyes, ele idolatrava um outro serial killer, o Ted Bundy. E de 1996 a 2012, esse cara roubou bancos, incendiou, abusou, sequestrou em vários estados americanos e ele se considerava um necrófilo. Um relatório do FBI afirmou que Keyes roubou de 20 a 30 casas nos Estados Unidos e vários bancos de 2001 a 2012. Ele está ligado a 11 mortes nos Estados Unidos e potencialmente ainda existem mais vítimas fora do país, no período em que ele serviu o exército. Sua última vítima foi uma jovem de 18 anos que trabalhava em uma cafeteria. Ele a sequestrou, levou para sua casa, onde a violentou, torturou e estrangulou. Ele tinha uma viagem marcada com a sua família, então ele deixou o seu corpo dentro de um trailer. Quando voltou de viagem, maquiou a Samantha e costurou seus olhos e tirou uma foto com ela e mandou para o seu namorado, exigindo $30 mil. E no dia em que o pai da Samantha depositou o dinheiro, Israel jogou o corpo dela em um lago. A polícia conseguiu localizar o assassino através do depósito feito em sua conta bancária pessoal. Ele acabou sendo preso no dia 13 de março de 2012 com a máscara e a arma utilizada durante o sequestro. E em 2012 ele tirou sua própria vida dentro da prisão. E o número 9 dessa lista é o Robert Hansen. Entre 1971 e 1983, esse serial killer abusou e torturou 17 mulheres no Alasca. Ele caçava suas vítimas. Ele levava as prostitutas até sua cabana nas montanhas, as abusava e torturava. Em seguida, ele libertava elas nuas, de olhos vendados, para poder caçar elas no meio da mata, como se fossem animais. Em junho de 1983, o Robert abusou e torturou de Cindy, agredindo ela com uma ferramenta e manteve presa em seu quintal. A jovem, entretanto, conseguiu fugir do criminoso quando ele tentou colocar ela no avião privado e desaparecer com o corpo dela. Porém, ela saiu correndo dele, chegando até uma estrada e pegando uma carona. A polícia ouviu o depoimento de Robert, que disse que Cindy buscava vingança, já que ele teria se recusado a cooperar com uma extorsão da moça. No mesmo ano, os corpos de outras mulheres foram achados no local onde Cindy disse que ficou aprisionada. Os casos foram ligados e Robert acabou confessando tudo. Ele foi condenado a 461 anos de prisão e morreu aos 75 anos, devido a condições de saúde não reveladas em agosto de 2014. E o 8º dessa lista é o John Wayne Gacy, conhecido como palhaço assassino. Ele abusou, torturou e matou ao menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978 em Chicago. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Todos os assassinatos conhecidos por Gacy foram cometidos em sua casa. Suas vítimas eram levadas até lá à força ou por subterfúgios enganosos. Todas, exceto a sua primeira vítima, a qual foi esfaqueada até a morte. Algumas foram mortas por asfixia ou estrangulamento com garrote improvisado. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sobre o assoalho da sua casa. Outras 3 vítimas foram enterradas em outras partes de sua residência, enquanto os cadáveres das 4 últimas foram jogados no rio de sua cidade. Condenado por 33 assassinatos, John foi sentenciado à morte no dia 13 de março de 1980 por 12 desses crimes. Ele passou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado via injeção letal no dia 10 de maio de 1994 na prisão. Gacy ficou conhecido como palhaço assassino por conta de seus trabalhos de caridade, eventos para a obtenção de fundos em festas infantis, nos quais ele se vestia como Pogo, o palhaço, personagem que ele mesmo criou. O 7º dessa lista é o Marcel, um francês. Ele era médico e assassino.
foi condenado por múltiplos homicídios depois da descoberta dos restos mortais de 23 pessoas na sua casa. No dia 11 de março de 1944, seus vizinhos chamaram a polícia por conta de um cheiro desagradável que estava na zona e uma grande quantidade de fumaça que saía da chaminé do Marcel. A polícia chamou os bombeiros, que entraram na casa dele e descobriram vários corpos de suas vítimas lá dentro. Como ele lutou e se envolveu na Segunda Guerra Mundial, ele dizia que isso tudo era uma grande armação dos inimigos da França. Depois, em um depoimento, ele disse que havia descoberto pilhas de corpos em fevereiro de 1944 e levou para a casa dele. Ele disse que eram membros da resistência. No entanto, a polícia descobriu que Marcel não tinha amigos em outros grupos de resistência. Alguns dos grupos que ele falava durante os seus depoimentos, na verdade, nunca tinham existido e não existiam provas de nenhuma das suas proezas durante a guerra. A promotoria da época acabou por acusar ele por pelo menos 27 mortes por lucro. Acredita-se que ele foi contratado para matar aquelas pessoas e que teria ganhado 200 milhões de francos pelas mortes de suas vítimas. O sexto lugar dessa lista é o David Packer, também conhecido como assassino da caixa de brinquedos. Ele foi um sequestrador, torturador, abusador e suspeito de ser assassino em série americano. Embora nenhum corpo tenha sido encontrado, ele foi acusado pela sua namorada e cúmplice de matar várias mulheres e suspeito pela polícia de ter assassinado 60 mulheres no Arizona e Novo México. Ray isolou o som de um trailer de caminhão, que ele chamou de caixa de brinquedo, e equipou com itens usados para tortura sexual. Ele sequestrava entre 5 e 6 garotas por ano, mantendo cada uma delas em cativeiro por cerca de 3 a 4 meses. Durante esse período, ele abusou sexualmente de suas vítimas. E às vezes envolvendo seu cachorro e a sua namorada, que participava voluntariamente dos crimes do namorado. E frequentemente as torturava com instrumentos cirúrgicos. Então, Ray mataria suas vítimas ou as drogava com remédios para que apagasse as suas memórias. E elas esqueciam do que havia acontecido antes de abandoná-las no meio da estrada. David foi condenado por sequestro e tortura em 2001, pelo qual recebeu uma longa sentença, mas nunca foi condenado por assassinato. Ele morreu de ataque cardíaco cerca de 1 ano após a condenação, nos 2 casos em que ele foi julgado. Os ingleses Fred e Rosemary são o 5º dessa lista. Eles torturaram e abusaram de mulheres jovens e crianças, matando 12 delas, incluindo membros da própria família. Mas antes disso, Fred matou pelo menos 2 pessoas antes de se casar com a Rosemary. E a Rosemary assassinou a sua enteada, ou seja, a filha do Fred, com a sua primeira esposa. Essa menina era uma criança. E ela matou a enteada enquanto o Fred estava cumprindo pena por roubo. A maioria dos assassinatos ocorreram entre 1973 e 1979 no porão da casa do casal e muitos corpos foram enterrados dentro ou perto dessa residência. O casal foi detido e preso em 1994. Fred tirou sua própria vida antes de ir a julgamento, enquanto Rosemary foi condenada à prisão perpétua em novembro de 1995, depois de ser considerada e culpada por 10 assassinatos. O quarto dessa lista é o Albert Fish, conhecido por ser o bicho-papão. Isso mesmo, ou o vampiro do Brooklyn. Ele gabava-se de ter abusado e ter matado crianças. Durante toda a sua vida, ele foi suspeito de ter matado 9.998 pessoas. Ele confessou todos os homicídios e de ter atacado ainda 5 outras pessoas de outros países. E gabava-se de ter pelo menos matado ou abusado de uma criança em cada estado dos Estados Unidos. O Fish foi condenado à cadeira elétrica e morreu em 1936. E talvez o mais conhecido dessa lista, o terceiro lugar é do Jeffrey Dahmer. Ele assassinou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo abuso e necrofilia. Embora diagnosticado como portador de transtorno de personalidade borderline, esquizofrênico e transtorno psicótico, Dahmer foi considerado legalmente são para que o seu julgamento pudesse acontecer. Condenado por 15 dos seus 16 assassinatos, ele foi sentenciado à prisão perpétua. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi espancado até a morte por seu companheiro de prisão, Christopher.
O segundo lugar é do médico assassino, o Howard Shipman. Ele é conhecido como Dr. Morte, é um dos assassinos em série mais prolíferos do mundo. Matar era um vício de Shipman. Ele mesmo disse isso em uma entrevista. Ele foi acusado de ter matado 250 pessoas, apesar da polícia ter inicialmente estimado de 215 mortes, sendo 171 mulheres e 44 homens. O New York Times chamou ele de maior serial killer do mundo. E na prisão, em 2004, ele tirou a sua própria vida. O primeiro lugar dessa lista é o Pedro Lopes. Ele é acusado de ter matado e abusado de 300 pessoas em 3 países. Lopes ficou conhecido como o Monstro dos Andes em 1980, quando ele levou a polícia aos túmulos de 53 das suas vítimas no Equador. Eram todas meninas entre 9 e 10 anos de idade. Depois, em 1983, ele foi declarado culpado por assassinar 110 jovens no Equador e confessou ter efetuado mais de 240 assassinatos de moças dadas por desaparecidas nos países vizinhos Peru e Colômbia. Os crimes começaram a ganhar atenção internacional a partir de uma entrevista conduzida por Ryan Leiter, um jornalista de longa carreira que conheceu Lopes em sua cela na prisão de Ambato em 1980. Apesar de ter confessado todos os seus atos, ele foi condenado a 16 anos de prisão e cumpriu 14 antes de ser solto. O Pedro Alonso, então, foi transferido para sua terra natal na Colômbia para ser internado em um hospital psiquiátrico. Em 1998, já livre, o Pedro foi até a sua mãe não para matar, mas sim para pedir dinheiro para que ele pudesse viajar. Essa foi a última vez que Pedro foi visto e até hoje ninguém sabe o paradeiro do psicopata. Deixe seus comentários sobre o que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigada. Meu nome é Monique, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Muito obrigado por ser inscrito no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Valeu e até mais.